começar. Então, gente, nós vamos agora entrar no estudo no limiar do infinito. Nós estamos no capítulo, estudando o capítulo 13, se não me engano, 14, regiões de bênção e de dor, celeiros de bênçãos e escolas de reparação. A Alexandra parou, nós vamos começar ali, ó, gente, nós paramos ali, como nivelar responsabilidades tão díspares. Todo mundo achou? Achei, Marli, obrigada. Como que para numa pergunta, né? É, minha filha. Deixa todo mundo curioso. É verdade. Então, o que esse capítulo vem nos trazer? Ele, basicamente, a Joana de Ângeles, ela vai falar aqui assim da situação da alma, o que acontece depois do desencarne, né? Ela vai trazendo aqui, vai evoluindo, né, o assunto, e diz assim que até hoje a justiça divina para nós humanos, né, ela tem como base ainda dentro das religiões uma legislação, eu vou usar as palavras dela, tá? A base da legislação medieval e sombria, impiedosa com imperfeita. Por que ela fala isso? Porque essa legislação religiosa, ela transfere as almas depois da morte para 3 variantes. O gozo eterno, quer dizer, o céu, né? Fica lá no meio dos anjos, todo mundo de branco, andando, ocioso lá. Uma punição perpétua, lá para o inferno, você não tem mais jeito, acabou, você fica aí. Ou um estágio para posterior definição. Sinceramente, eu fiquei pensando, eu não queria ficar nesse lugar aqui, porque eu não sei quando que alguém vai aparecer uma alma que vai tentar me ajudar. Eu preferia ou ir logo para o inferno ou eu logo para o céu. Mas é basicamente o que ela está nos trazendo aqui nessa primeira parte desse texto. E ela faz, mas aí ela fala assim, a justiça divina, isso aí é um retrato da justiça divina? Essas 3 variantes, gozo eterno, punição perpétua, estágio para posterior definição, é o chamado purgatório, né? A pessoa fica ali, naquele limbo ali, esperando, né? Uma intercessão de alguém, né? Na Igreja Católica fala que a gente deve até rezar pelas almas do purgatório, para que elas recebam ajuda, né, para ir para um lugar ou para o outro. E é interessante que a Joana, ela vai fazer assim, como que nós podemos enquadrar, ela vai citar algumas situações. Aí ela diz aqui, o impenitente criminoso que se arrependeu na hora da morte, é justo? Ele arrependeu, aceitou Jesus, então vai para o céu? Será que é justo? É uma questão. Mas ele arrependeu na hora lá da morte, lá ele fez um exame de consciência, pediu perdão, vai para o céu. Será que é assim que funciona? Aí ela dá um outro exemplo. É aquele homem que nasceu bom, é um portador de bondade inata, ele nasceu bom, a vida dele inteira foi uma pessoa boa. Ele terá o mesmo destino daquele outro que se esforçou, que sacrificou, que lutou, que vivia em luta consigo mesmo. Uma hora ele queria fazer uma coisa negativa, mas ele, não, eu tenho que voltar para esse caminho. Ele teve família que cobrava dele, ele viveu situações difíceis, e aquele outro, tudo foi fácil para ele, desde o nascimento, desde a família. Dá para a gente colocar no mesmo espaço essas 2 pessoas? Numa dessas 3 variantes aqui que ela está dizendo, gozo eterno, punição perpétua, estágio para posterior definição. Aí ela dá um outro exemplo. E aquela pessoa que cometeu deslizes, mas que ele trazia uma doença psíquica, como esquizofrenia, né? Ele cometeu deslize, poderá também ser colocado
julgado da mesma maneira? E aquele religioso que se afastou do mundo, foi lá para o monte, viveu longe de qualquer problema, só rezando, quieto, não fugiu de tudo. E aquele outro que viveu no dia a dia, lutando com pessoas difíceis, com familiar complicado, e tentou de manter equilibrado com todos os problemas, ajudando, servindo, errando algumas vezes, também poderá ter a mesma... ter o mesmo julgamento? E aí ela traz uma última questão. E como que nós vamos responsabilizar aquela jovem que foi enganada, que foi vítima de um homem, né? Vamos dizer aqui, né? A jovem, né? Foi vítima de uma pessoa que o enganou, que a levou para a prostituição, vamos dizer assim, né? Aí chega lá no final, né? No final da vida, esse jovem que desencaminhou, né? Que levou essa pessoa a escolher um caminho de degradação, se arrepende. E essa jovem, por ter se envolvido dessa forma ingênua, ela cometeu um monte de erros. E esses dois vão ter o mesmo julgamento? Essa jovem, ela poderia ter dito não também, né? Mas e aí? E ele, que desvirtuou, chega na hora lá no fim da aula, oh, meu Deus, me arrependido, eu fiz isso com fulano. Ah, tá, então vai para o céu, você... Ah, não, você fez muito erro, mas foi motivado por... Não, mas você fez muito erro, você prejudicou, você desgraçou a vida de muitas pessoas, vai para o inferno? Então, ela traz essas questões para mexer realmente com a nossa mente. E aí que ela termina com essa frase, que foi a última pergunta, né, do nosso estudo da sexta passada. Como nivelar a responsabilidade tão díspara? Como que nós temos como nivelar? Fazer tudo igual? Não. Tem como nivelar? Não. Tal assim não sucede. A justiça celeste não se utiliza de padrões fixos e inamovíveis para o exame das humanas fraquezas e das grandiosas conquistas do espírito. Então, veja bem, não é assim. Gente, eu fiquei pensando numa coisa muito interessante. A gente vê, por exemplo, a lei humana, a nossa lei, que é falível, a nossa lei humana que ela está sujeita à alteração, vira e mexe, precisa ser atualizada, ela tem os seus agravantes, ela tem os seus atenuantes, que considera que a pessoa cometeu aquele crime envolvida num grau de emoção muito forte. O juiz, quando vai estabelecer a pena, ele leva em consideração essas circunstâncias em que o crime, em que o delito foi praticado. A lei humana. Agora, quanto mais a lei divina, que é justo, que é imutável, né? Que não tem realmente alteração, que ela não atende aquela pessoa, eu vou aqui, isso aqui porque eu gosto da Marli, então o olho dela é azul, então ela vai ter Não! A lei é a mesma para mim, para Simone, para Cida, para qualquer um de nós. Mas é levada em consideração as circunstâncias em que elas são, em que os nossos atos foram praticados, né? Então, aí você está dizendo, a justiça celeste não é uma coisa rígida, inamovível. Leva em consideração, no exame das fraquezas humanas, também as com que, por exemplo, você tem esse defeito aqui, tá? Você tem esse defeito, mas você tem essa qualidade. Então, aí eu fiquei pensando também, né? Porque aqui mesmo fala que a justiça de Deus, a justiça celeste, não tem padrão fixo, né? E aí, isso para nós nos chama atenção, às vezes, quando a gente quer fazer um julgamento, né? Que a gente tem essa tendência, né?
de olhar e falar assim, nossa, esse bandido aí, meu Deus, imagino que ele não vai passar, o que ele não, né? Como se a gente conseguisse visualizar essa justiça, né? Como funciona essa justiça de Deus. E na verdade, não tem como a gente, né? Saber se o merecimento é o céu, o inferno ou o purgatório, né? Porque é muito, pelo que está falando aqui, não tem um padrão fixo, inamovível, né? Para essas fraquezas humanas. Então, o que levou alguém ao crime, quantos atenuantes, quantos agravantes, né? Então, aí, às vezes, parece que a gente tem um ladinho, assim, meio de querer, né? Fazer as interpretações, né? Da gente, sei lá. Às vezes, a gente se coloca num papel de justiceiro, né? A gente se coloca no lugar de Deus, fazer justiça. Né? Então, a gente quer justiceiro. Então, a gente... Veja bem, às vezes, é aquilo que você falou, às vezes você vê uma notícia no jornal de uma pessoa que cometeu um crime hediondo. A gente, ai, que horror, meu Deus do céu, né? Que coisa, como que a pessoa... Mas a gente não conhece o histórico todo daquela pessoa. A gente está vendo aquela notícia daquele ato daquela pessoa. É como uma fotografia. Eu tiro uma fotografia sua agora. Agora, eu posso falar, a Simone é isso só que está na foto? Não. Aquela fotografia está registrando aquele momento. Mas você, como um histórico, você tem vários momentos bons ou ruins na sua vida, dali para frente, ou coisas que você fez para trás, ou coisas que você vai fazer. Então, todo esse conjunto de atitudes é levado, como diz aqui, no julgamento, é um exame, veja bem, para exame das humanas fraquezas. Exame, não é julgamento, é exame. Então, vamos ver. Aqui, ó, tem essas fraquezas, mas também, ó, já conquistou isso, já conquistou aquilo, já teve esse ato de amor. Então, vamos dizer, é como, eu não sei, é como contabilidade, né? Eu sou contadora, então você faz o mais menos. Né? O débito, o crédito diminui, vê quanto que é o saldo. É mais ou menos por aí que é coisa. Né? Então, veja bem, eu vou ler aqui, depois eu até recomendo para vocês, gente, leem, que é meio longo. No Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, tem um item que fala Código Penal da Vida Futura, muito bom, é interessante ler, viu, gente? Código Penal de Vida Futura. O item, eu vou ler um item só aqui. O item 12, olha só o que diz aqui, o que Allan Kardec nos diz. Não há regra absoluta, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração dos castigos. Não é assim, não. Agora você vai ficar lá no inferno porque o que você fez. Mas o que a pessoa já fez de bom? Será que a pessoa nunca fez nada de bom? Aí ele continua aqui. A única lei geral é que toda falta terá punição. Essa é a lei geral. Eu agredi a lei de Deus, eu cometi um deslize, eu vou ser punido por esse deslize. E terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Então, é aquela história. Na análise, como ele diz aqui, no exame das nossas fraquezas, também é levado em consideração a recompensa por aquele gesto bom, um gesto de gentileza, um momento em que você abriu mão de um prazer em benefício de alguém. Pode parecer anônimo aquilo, pode parecer que não tem nenhum significado, mas, ao exame da nossa vida, aquilo é levado em consideração. Eu acho que eu já contei isso algumas vezes, porque eu li há muito tempo isso, não sei em que livro que eu li, que uma pessoa, um homem, né? Ele era aquele tipo bon vivant, que gostava de aproveitar a vida, e festa, e bebida, e farra. Em determinado momento, ele
Assim, ele ajuda uma pessoa anonimamente, ele faz um gesto de bondade anônimo, uma pessoa que ele encontrou que estava precisando de ajuda e ele dá aquela ajuda para a pessoa, né? A história não fala o que ele fez, mas foi uma coisa muito importante que para a pessoa que recebeu foi de uma grande valia. E esse homem veio a morrer, desencarnou. E foi lá para uma região trevosa, porque ele levava uma vida que não estava nem aí para nada. O negócio dele era gozado. E ele vivia ali perambulando, né, sofrendo. E um dia ele recebe ajuda. E ele, lá naquele período, ele começa a ter um pensamento de falar, puxa vida, mas eu nunca aproveitei nada, nunca pensei em Deus, nunca fiz nada. Agora, olha só o que eu estou vivendo. E aí um dia ele recebe uma luz que chega até ele, fala, nós viemos te resgatar e te levar para um lugar onde você vai ter oportunidade de se refazer, de aprender. Aí ele pergunta assim, mas como? Como que eu mereço isso? Eu nunca fiz nada. Eu sempre levei uma vida mesquinha, sempre... Aí a equipe que estava resgatando falou, olha para cima. Você está vendo aquela luz lá? Lá em cima, que está iluminando o caminho que nos trouxeram até aqui, é de uma senhora. Você lembra uma vez na sua vida que você fez um ato? Essa pessoa nunca mais esqueceu. E ela sempre pedia por você. E graças à intercessão dela que nós estamos vendo aqui. Então, a gente vê, ele levava uma vida tão dissoluta, sem responsabilidade com nada, mas aquele gesto valeu. Então, como que diz aqui? A lei, toda pena terá uma punição. Toda falta tem uma punição. Mas também todo ato meritório tem uma recompensa. Então, esse é o julgamento, esse é a justiça divina, né? E isso é para todos, desde aquele que faz um ato que nos horroriza, meu Deus, mas que pessoa cruel, meu Deus. Mas aquela pessoa cruel também é filha de Deus. Ela será punida, se é que a gente pode dizer essa palavra punição, pelo que ela fez que causou tanta indignação, mas com certeza também aquela criatura deve ter feito coisas boas. E ela será recompensada, né? Então, é isso que que nós, às vezes, nos colocamos numa posição de justiceiro, né? Queremos fazer justiça a qualquer preço. E não é bem assim, né? A justiça divina caminha por outros caminhos, né? Na verdade, Marli, a gente está no mesmo barco, né? Às vezes, um dedo que a gente aponta, passa um tempo, a gente cai no mesmo erro que a pessoa cometeu e a gente não pode... Eu lembro uma fala do Divaldo, que ele fez uma palestra, que ele dizia que quando houvesse algo de ruim, que nós não concluíssemos, quer dizer, não concluíssemos o nosso pensamento em relação ao julgamento, porque a gente não sabe o que está por trás de tudo isso, né? Igual você falou. E a gente tem que ter muita cautela, e, na verdade, a gente não tem nem que pensar, né? Pensar em fazer o julgamento. Verdade. É verdade. E nós somos muito pródigos em julgar, né? Nossa, uma maravilha. Em tudo, vou continuando, em tudo e em toda parte, vige o amor do nosso Pai, espalhando-se em misericórdia. A lei, é tão interessante isso, né? Porque a gente fala assim, essa chuva de hoje, né? Que a gente falou, ai, que gostoso, renovou o ambiente, estava abafado, hoje está entrando um ar, por exemplo, a minha janela aqui está aberta, está entrando um arzinho gostoso, né? Mas esse arzinho gostoso, ele tá soprando lá na casa do traficante também. Não está? Essa chuva caiu e melhorou a atmosfera geral, até para aqueles que estão lá na guerra esqueci o nome do lugar. Que está tendo guerra. Da Rússia, não, é na Croácia. Ucrânia, exatamente. Então, é lá, você está entendendo? Então, vamos dizer assim, essa lei de Deus,
ela não atinge a mim só que sou espírita ou fulano que é católico, não, ela é para todos, cada um, é como você disse, Ana, cada um está no seu caminho, no seu aprendizado, né? Verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento para a gente não cair nessa ideia de querer ser justiceiro, de querer levantar uma bandeira de moralidade que às vezes a gente tem, não, sabe? A gente tem que cuidar da gente, do nosso progresso, né? Exatamente. Deixar a cada um. Porque, como diz aqui, a cada um vai receber a recompensa ou o castigo. Né? A cada um segundo as suas obras, né? Exatamente. Jesus disse isso. A cada um segundo suas obras. Não precisa... Já é bastante. Não precisa a gente querer colocar mais coisa no ombro, não. Vamos lá. Em sua sapiência, quer dizer, a sapiência de Deus, colore a flor, faz plainar a ave leve no ar, arranca do solo o fruto, transforma a água e o açúcar em lenho e galhos na planta, estimula o verme na terra a abrir e arear o chão, a fim de que o milagre da raiz encontre sustentação e alimento. Agasalha, o amor de Deus agasalha o animal no clima frio e suaviza-lhe o pelo na região tórrida, enrijece-lhe o corpo, fortalece-lhe os músculos ou adelga para o meio em que vive, dá-lhe pulmão, brânquias ou traqueias, tubos respiratórios ou faz anaeróbio, de acordo com a finalidade e o local onde deverá viver. Então, olha, aqui me fez lembrar aquela até de Mateus, até trouxe aqui, eu acho tão bonito, né? Aquela passagem de Mateus, lá no capítulo 6, versículo 26 e 28, que diz aqui: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais, muito mais do que elas? Não que nós queremos desprezar, mas nós não pertencemos a um reino superior ao reino animal e ao reino vegetal? Por que você acha que Deus vai nos desamparar, vai nos jogar no fogo do inferno e vai lá nos largar pelo asfalto que fizemos? Aí, lá no versículo 28, também diz: e como crescem, quer dizer, as plantas, não labutam, nem fiem. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como uma delas. Então, Jesus, assim, é como se estivesse nos chamando a atenção: ó, para de reclamar, para de achar, para de julgar, né? Que se Deus, na infinita bondade, ampara todos os seus reinos, nós que somos seus filhos diletos, não seremos amparados? Claro que sim. Aí, continuando: por que, em relação ao homem, deveria ele exceder-se em severidade para com uns, aqueles a quem detesta, e benevolência para com os outros, os que lhe agradam? É aquilo que nós acabamos de dizer: não existe filho privilegiado de Deus. Ah, não, esse aqui é melhor, porque esse aqui é pior, ele gosta mais dele. Isso aí é nosso, é nós humanos que somos assim, classificamos, né? Para os nossos, existe até um ditado que fala sobre direito, né? Para os... Como que é mesmo? Para os amigos, não, para os inimigos, os rigores da lei, né? Para os inimigos, os rigores da lei. Para os indiferentes, o cumprimento da lei. E para os amigos, os benefícios da lei. Deus não é assim, não. A lei é igual. Ele não tem filho privilegiado. Nós que nos agrupamos em guetos, né? E colocamos: não, eu sou melhor aqui, eu faço isso, esse aqui é meu amigo, então tá, esse aqui é espírita, tá, então é meu irmão. Eu tinha um amigo, ele até desencarnou, uma pessoa muito engraçada, ele é espírita, ele falou assim: esse negócio de que a gente vai no centro, irmão para cá, chega na rua, nem olha na cara do irmão.
Aqui dentro é tudo irmão para cá, irmão para lá. Que irmão nada. A gente nem, se tiver que passar no sinal e tiver que jogar o outro na fila lá por trás para você passar, quer lá saber se é irmão, se não é irmão. É só aqui dentro. Ele brincava. Vamos parar com esse negócio de chamar irmão, irmã, tudo santo. Aqui dentro do centro é tudo santo. Ele falava brincando, né? Mas é mais ou menos isso. Isso não existe, né, para Deus. Todos são filhos iguais, todos estão sujeitos à mesma lei, né? A natureza divina chama-se amor e não possui os matizes do temperamento humano, que desejou fazer Deus à sua imagem, sem desejar assemelhar-se à imagem de Deus, que é misericórdia e bondade. Olha, eu achei isso tão, gente, tão impactante. A gente quer transformar Deus à nossa imagem, quando nós deveríamos nos assemelhar a Deus, não é verdade? Então, a gente quer um Deus raivoso, um Deus justiceiro, um Deus... Mas a gente não quer se colocar no lugar de Deus, né? A gente realmente nos assemelharmos a Deus, e sim trazer Deus à nossa semelhança. É certo que se multiplicam no além-túmulo as regiões de dor e sombra, os abismos de sofrimento e de amargura, onde não brilham as luzes da alegria, em que se rebolcam, em que se revolvem, né? Os ultrajantes, os exploradores, os asseclas, os adeptos do mal, os impiedosos, os calcetas, os condenados, os dilipadores da felicidade e da esperança alheia, os viciosos e toda a farta mole de acumpliciados com a desdita e o mal. Fizeram-se, essas pessoas, né? Fizeram-se infelizes por prazer e vincularam-se entre si de acordo com as inclinações e motivações pessoais, aglutinando-se em colônias onde se autossupliciam e se permitem absurda justiça, porque inúmeros se consideram destacados pela lei universal para a aplicação do látego, do chicote, né? E a corrigenda dos abusos, excedendo-se eles próprios e caindo em mais fundos precipícios de desar, dos infortúnios e alucinação, até quando lhe chega o momento da reparação, que não tarda indefinidamente. Então, veja bem, esses espíritos, eles que escolheram por opção própria, e aí se agrupam nessas regiões. Nessas regiões, nós já vimos na aula passada, nos abismos, né? Que a próxima à crosta terrestre é o umbral. O umbral não é abismo, viu, gente? Às vezes a gente... Até fiquei contente, porque se eu for para o umbral, eu não vou me sentir muito mal. O umbral é até que... Porque o ruim é abaixo da crosta terrestre. São as furnas. Lá, sim. O umbral não tem felicidade, mas está próximo aqui, né? Vamos dizer, o umbral seria o purgatório da Igreja Católica, né? Ali, você está ali, naquele sofrendo, chorando, uma hora alguém intercede por você, né? Então, mas nessas furnas, como ele diz aqui, nesse abismo, há aqueles que, além de supliciar-se a si próprio, eles ainda se julgam, eles se intitulam justiceiro para castigar mais. Ó, eu errei, mas ela tem que ser punida. Quer dizer, não acreditam na lei, na justiça divina. É isso que é importante. A gente não precisa se preocupar pelos erros que alguém pratica. Aquilo que a Ana lembrou há pouco, nós temos que preocupar com nós. O que vai acontecer é da lei. Aquela pessoa cometeu um deslize, fez um crime hediondo, praticou um deslize absurdo, estuprou. Não vamos ficar... meu Deus, o que vai acontecer? Tomara que... Não precisa. Nós não precisamos pegar o chicote e, em nome da justiça divina, a gente chicotear mais a pessoa. Deixa. A própria lei vai fazer com que aquela pessoa resgate aquele ato. Aquilo que muitas vezes a gente vê pessoas fazendo atos
de renúncia, de amor, mas, às vezes, aquilo já é um trabalho de uma resposta de um descaminho que aquela pessoa fez no passado. Eu li há muito tempo um romance, que não me pergunte o nome, porque eu não sei, não lembro mais, eu acho que eu já comentei também aqui com vocês, de um casal que ela era dona de uma... A mulher era dona de uma taberna, e o marido saía naquelas vilas, pobre, no tempo medieval, ele pegava aquelas jovenzinhas necessitadas, passando fome, porque era um período muito difícil, de fome, de miséria, e ele levava para essa taberna, e essa mulher transformava essas meninas em prostitutas para os viajantes que passavam por ali, né? E procurava, ela oferecia aquelas meninas ali. E o trabalho do marido era arrebanhar essas meninas naqueles vilarejos mais humildes, passando fome, em troca de uma comida, a mulher transformava as meninas em prostitutas, né? Isso passou, isso foi lá no tempo medieval, na Idade Média, mais ou menos. Depois, eles voltaram, sofreram, voltaram juntos, porque eles se gostavam. Eles se amavam, à maneira deles, eles se amavam. Eles voltaram de novo numa outra encarnação, na era moderna, como marido e mulher, e eles resolveram, eles moravam numa parte meio rural de uma cidade, e eles resolveram criar uma casa de acolhimento a jovens desamparadas. E o marido fazia o trabalho ao contrário. Ele ia, buscava nos postos de gasolinas, nos sinais noturnos, essas jovens que estavam prostituindo, porque não tinha para onde ir, vendia o corpo, ele levava para essa casa, a mulher ensinava alguma coisa, alguma profissão, para recuperar. Então, você vê, que trabalho magnífico, né, que esse casal fazia no tempo moderno. Mas ninguém vai dizer que lá no tempo, na Idade Média, eles faziam o contrário. O marido arreganhava as meninas e degradavam. A mulher levavam elas para a degradação através da prostituição. No tempo moderno, o marido buscava nos pontos de encontro, nas esquinas, nos postos de gasolina, naqueles pontos de prostituição, ele pegava essas meninas e levava para casa para a mulher ensinar uma profissão, ensinava, às vezes, não sabia ler, ensinava a ler, dava uma profissão, matriculava no colégio, reerguiam essas criaturas. Então, você vê, é a vida. É a vida. Né? Então, não precisa a gente, nós não precisamos julgar, deixa que a própria lei de Deus faz. A reparação, né, Marlia? A gente vai ter que reparar, né? Então, isso aí, exemplo que você deu, mostra, né? O casal depois se propõe a recuperar fazer o serviço contrário, né? Contrário, exatamente. Contrário do que tinha feito. E assim é com todos nós, né? Não é? Exatamente. Quer falar, Ana? A Ana ia falar, não sei se você tinha aberto o microfone, não? Então, veja bem, a gente vai ter tantas oportunidades, por isso que ele fala aqui, né? Não precisa ser verdugo de ninguém. Não. Deixa que o tempo faz o seu trabalho, né? No seu tempo certo, no amadurecimento certo, né? Bom, continuando. Ninguém, o mais terrível e hediondo verdugo, se encontra à margem da misericórdia celeste, que a todos nos alcança e só ergue para a vida, para o amor e para a perfeição, após o indispensável expurgo das construções infelizes a que se emantam. Aí o exemplo que nós demos, né? Então, não tem. Vai chegar um momento, cada um vai fazer no seu tempo aquilo que realmente é necessário fazer para você alcançar uma vida melhor e para nos colocarmos no caminho da perfeição, né? Eu digo caminho porque ainda para chegar na perfeição ainda falta um longo caminho. Né? Há, sim, redutos de indescritível agonia, escarpas de soledade e frio, vulcões de desespero para os que pensam extirpar a vida através do suicídio, fugindo do dever, a responsabilidade, as consequências dos atos. Então,
mesmo aquele que faz esse ato contra, porque o suicida ele faz um ato contra Deus, né? Porque Deus é o Senhor da vida. E ele pensa que ele está tirando a vida, um ledo engano, porque, na verdade, ele não está tirando a vida. Mas mesmo esses que contrariam a lei de Deus através do suicídio, também têm os seus atenuantes. Também tem, né? Aqueles atenuantes. A gente vê, por exemplo, lá no Céu e Inferno, tem aquela passagem daquele... É uma mensagem de um suicida, daquele jovem, né, que ele era noivo de uma moça, e depois chegou uma hora que eles brigaram por um motivo fútil, por um motivo bobo, eles brigaram e ele foi embora. E ela... Depois passou um tempo, vamos dizer assim, a poeira sentou, ele viu que era bobagem, foi lá pedir desculpa e ela nunca mais aceitou ele. Ele batia na porta, pedia, ela nunca nem abria a porta para ele. No fundo, ela não gostava dele, ela estava noiva pela circunstância, mas, na verdade, ela até aproveitou aquela discussão para ficar livre dele, e ele começou a insistir. E ela nunca abriu a porta, ele queria conversar, queria explicar, ela nunca deu chance. Aí, até que um dia, ela escuta o estampido de um tiro, ele se mata na frente da casa dela. E aí, lá na questão, ele vai contar a história dele. Ela teve uma participação muito grande nesse suicídio, porque ela foi muito indiferente, ela foi muito dura. Ela não quis nem dar uma chance, se não quisesse voltar, mas pelo menos conversasse. Não, ela desprezou. Ela tem uma contribuição. Você vê que mesmo ele, sendo ele que foi o autor, que suicidou, ele teve uma atenuante, pelo motivo que levou ele a fazer isso. Então, você vê que tudo é a visão divina é diferente da nossa, né? Muito diferente. De acordo com os interesses pessoais acalentados e vividos na Terra, formam grupos e comunidade os desencarnados no mundo espiritual, vinculados uns aos outros pelas inexoráveis leis da afinidade em que se lapidam e sofrem, até que se resolvam mudar de atitude íntima e encarem a realidade do espírito nas sublimes finalidades para as quais foi criado. Então, gente, a gente vai se juntar lá, depois de desencarnar, não precisa ficar desesperado, nós vamos nos unir com quem nós temos afinidade, com o que nós acalentamos, com o tipo de sentimentos, né? Por isso que é importante a gente fazer, primeiramente, tudo com muita sinceridade. Então, a gente pensa assim, esses encontros que a gente tem aqui uma vez por semana, outros têm na quarta com o João, ou no outro centro que frequenta, enfim, cada um... a gente está buscando o quê? A gente está buscando conhecer mais. Então, com certeza, ao desencarnar, nós vamos ser acolhidos nesses grupos de estudo, continuar as nossas tarefas, né? Não vai ser grande diferença, não. Não precisa ter medo, não, né? Onde nós vamos estar, onde está o nosso coração, os nossos desejos mais íntimos, desde que aquilo que a gente está fazendo seja sincero, seja realmente com bons propósitos, pode ficar sossegado, não precisa ficar desesperado, não. Nós vamos para um lugar onde seremos bem acolhidos, se Deus quiser. Em toda parte, porém, vigem os responsáveis, instrumentos da providência, atentos para auxiliar e distender mãos piedosas em favor daqueles que desejam ascender e crescer no rumo da luz. O exemplo de André Luiz, né? André Luiz perambulou ali no umbral, né? Reclamando, chorando, sendo chamado de suicida, não entendendo por que ele era chamado de suicida, mas tem aquelas almas que perambulam e que percebe o momento do amadurecimento. Ele andou lá, não sei, eu não me recordo quantos anos, mas foi bons anos que ele perambulou ali, né? Até que as preces da mãe dele foram atendidas e ele foi resgatado. E assim é. As obras de André Luiz são ricas nesses exemplos, né?
de espíritos que andam, que têm como missão fazer assim, colocar em ação as leis de Deus. Vão lá, recupera, leva para algum lugar, ajuda aquela pessoa, né? É como no próprio, acho que nosso lar, que tem aquele, acho que é ação e reação, né? Que tem aquele desastre, que a Alexandra até lembra para nós, daquele desastre de avião, que imediatamente chegou a equipe de socorro, que foi socorrendo aqueles que já estavam em condição de ser socorridos. Aqueles outros que ainda não estavam em condição permaneceram junto aos destroços. Mas não quer dizer que eles seriam abandonados, vai ficar aí eternamente. Não. Vai chegar o momento em que aquelas almas também vão merecer o recolhimento, mas, por enquanto, elas não estão ainda preparadas para desapegar do corpo. Então, nós vamos respeitar também. A gente tem que ver que há esse respeito pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, né? Continuando, simultaneamente desdobram-se e multiplicam refertas, discussões, né, de bênção, as instituições de caridade espiritual para os que se atravessaram a aduana na morte, portadores de dores honestas, enfermidades ressarcidoras, que ainda não fazem jus à plenitude da felicidade, nem merecem maior cota de sofrimento reparador. O que a gente pode entender disso? Que, muitas vezes, ao desencarnar, a gente ainda traz certas doenças que não foram totalmente ressarcidas, mas que também a gente vai receber, vamos dizer, o acolhimento para que a gente acabe de cumprir aquele momento de dor, ainda vai ter um período de refazimento, né? E também aqueles que já estão, por exemplo, já conseguiram, já quitaram, então, o retorno à vida espiritual é muito... Por isso que o título é assim, ó, gente. Se a gente ler lá o título, a gente vai entender. O título é Celeiros de Bênção e Escolas de Reparação. Para aqueles que já, de uma forma, quitaram, conseguiram resgatar, através de sofrimento, através de uma vivência digna, elas vão se reunir num celeiro de bênção. Aqueles que ainda não, eles vão para colônias de reparação. Mas, de todo jeito, todos serão atendidos. Ou mais rápido, ou menos rápido, mas todos serão atendidos. Cada espírito desperta além do corpo, conforme se comportou enquanto na sua vilegiatura. Processo cirúrgico de profundidade, a desencarnação deixa sulgos e impõe compreensível convalescência em todos quantos não se preparam devidamente para este cometimento que ocorre no plano físico da vida. Assim, há legiões de abnegados médicos da caridade e de enfermeiros do auxílio que transferem recém-libertos, carecentes de socorro, para entidades especializadas do lado de cá, para comunidades de trabalho, para educandário de fé e santuário de oração. Então, cada um vai ser encaminhado de acordo com ainda a sua necessidade. Se ainda ele traz ainda alguma enfermidade, alguma coisa que não foi extirpada de forma total, eles serão transferidos para comunidade para lugares, para enfermarias. Né? A gente vê assim no nosso lar, quando o André Luiz foi para um hospital. Ele ficou um bom tempo lá naquele hospital, recebendo medicamento, dormindo, parecia que estava dormindo, mas estava refazendo as suas energias. Pouco a pouco que ele foi tomando conhecimento do que acontecia, onde que ele estava. Alguns já começam a trabalhar de cara, na fé, outros vão para santuários de oração, enfim, cada um vai para onde está o seu coração, os seus sentimentos, né? Proliferam moradas felizes que se diversificam, multifárias,
desde aquelas que recebem os principiantes no exercício do bem, até o sublime círculo em que as bem-aventuranças residem. Em todo lugar está a excelsa presença. Na casa de meu pai há muitas moradas, observou Jesus, reportando-se às que se situam nas faixas libatórias próximas da terra, como aquelas outras que pulsam e brilham na escumilha da noite em forma de ninhos de eterna luz, e as que escapam à imaginação, ao estreito entendimento da mente terrestre, exaltando a sabedoria e o amor do Senhor do Universo, como regiões de dor libertadoras e de bênção luarizante esperando por nós. Então, aqui está, né, o fim dessa mensagem. A gente vê assim que a casa, existem 1000 moradas, né? Muito, muito. Existem lugares ainda onde perpetua a dor, o sofrimento, né? Mesmo perto da crosta terrestre, ainda existe um pouco mais adiante as cidades, as colônias, e é um mundo vibrante em volta de nós, né? E nós vamos estar aonde nós nos preparamos durante a nossa vida, né, para estar. Não basta apenas um momento, mas todo um histórico de vida, de arrependimento, e depois vem... O arrependimento é o primeiro passo, né? Como diz nesse próprio Céu e Inferno, eu acho que fala aqui, o arrependimento é o primeiro passo. Depois vem a expiação, que é depurar, é tirar, é limpar, e a reparação, que a reparação é justamente aqueles a quem nós prejudicamos, nós vamos auxiliar. Se não necessariamente, não nessa ordem, porque às vezes a gente fala assim, puxa vida, fui pedir perdão para uma pessoa que eu, né, prejudiquei e a pessoa não me perdoou. Aí você fica se culpando. Não precisa se culpar. Se você já pediu perdão, pediu desculpa, mas a pessoa não entendeu, aí já não é mais problema seu, é problema dela. Você pode... mas e como que eu vou reparar se ela não quer a minha ajuda? Ajuda outro. Faz o bem para o outro. Porque vai chegar um momento que aquela pessoa vai entender o seu pedido de desculpa. Né? Você não precisa, não necessariamente você dá um passo adiante, ajuda o outro, auxilia o outro, ampara o outro, faz aquilo que você queria fazer por ela, faz por outra pessoa. Tem o mesmo efeito. E se ela não compreendeu, não precisa brigar, ter raiva. Não vai me pedir desculpa, porque... Não, deixa. Ela tem o seu tempo, ela tem o seu momento de reflexão. Vai chegar uma hora e falar, puxa, é mesmo, né? Eu acho que eu não devia ter feito. E as coisas se removem. Você não pode ficar parada, remoendo. Né? Eu achei assim, muito interessante, porque, às vezes, eu não sei não sei se foi na aula passada, a gente precisa aprender a amar a gente mesmo. Né? Para a gente amar alguém, a gente precisa gostar da gente. A gente precisa perdoar a gente mesmo. Às vezes a gente não perdoa nem a gente, fica se culpando, fica, eu sou assim. Não, você é assim, mas você também tem boa coisa. Ninguém é mal o suficiente que não tem alguma coisa de bom. E ninguém é bom também nesse estágio atual que nós estamos, ninguém é bom assim que está acima de tudo, da lei, a não ser Jesus, né? Que ele disse, eu sou o caminho. Venha comigo, venha aqui, no meu caminho, nos meus passos, que você chega lá. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele mostrou o caminho. Então, a gente tem boa coisa também, sabe? A gente precisa aprender a se perdoar, muitas vezes, né? Esse auto-perdão é importante na nossa vida. Até para a gente poder compreender melhor os outros. Pois não, quem ia falar? Não, Marli, ia comentar que esse estudo aqui coincidiu com os estudos de quarta-feira, que é do livro Céu e Inferno, porque a gente estava vendo quarta-feira
o Kardec ele faz uma entrevista com um companheiro dele, que foi encarnado, mas que ficou um companheiro. Enquanto encarnado, no final da vida, ele ficou, acho que um bom tempo, com uma doença muito grave, sofreu muito. E ele pedia, nas orações dele, que ele, durante ainda o enterro dele, na câmara mortuária dele, ele queria se comunicar, né? E então é o espírito Sanson que eles colocam lá no livro Céu e Inferno. É bem legal isso aí. A gente estava vendo quarta-feira, né? Que aí coincidiu com aquilo que você tinha lido um pouco anterior ali. Porque o que aconteceu? Ele se preparou tanto, ele pediu, o objetivo dele era dar essa comunicação ainda para dizer como é que estava, e o Kardec iria entrevistá-lo, né? Olha, como que é o momento do desencarne, para poder passar as informações, né? Muito interessante, o objetivo dele era esse, e ele tinha preocupação de passar isso para os filhos, para que os filhos acreditassem, porque os filhos, né, não aceitavam aquilo ali. E ele, assim, ele acho que foi tão comprometido, né, era um espírito, assim, já de uma elevação maior, uma compreensão maior, que mesmo tendo sofrido tanto, enquanto o corpo ainda ia ser enterrado, ele já dá a comunicação. O mais incrível, né, Simone? O mais incrível dessa aula, porque eu assisti depois, foi o tempo, né? Em 8 horas, pensa, em 8 horas, Marli, do desencarne dele, que ele conseguiu passar essa mensagem. E também aquela parte, Simone, que ele não tinha mais dor, né? Você vê que é o nosso comprometimento com tudo isso que a gente aprende, e a prática, né, que é o essencial, óbvio, o quanto que vai nos levar a um bom lugar, a um bom acolhimento, né? É isso que a gente tem que ter ciência, né? E ele era muito grato, né? Ele agradecia, porque na hora que ele toma consciência, acho que depois dessas 8 horas, ele volta à consciência, porque ele relata tudo, né? Porque a ideia do Kardec era descrever tudo isso para passar na obra dele, né? E aí, na hora que ele relata, ele vai falando que ele foi, assim, levado, né, para uns locais de muita luz, de muito, né? E ele tem uma gratidão por tudo que ele viveu, assim, porque ele estava maravilhado, aquilo era, assim, fantástico. Então, mesmo tendo aquele sofrimento terrível, né? Sim. Mas ele tinha tido uma vitória ali naquilo ali, né? É muito bonito esse relato, hein? Tá, né? Eu não sei eu adorei, nossa, eu achei muito legal também. Lindo, assim, e muito consolador, né, Ana? Porque às como vezes a gente pode, né? A gente também pode. Claro. A gente tem que entender isso, que a gente pode, quando ela diz assim que cada um vai ter o seu mérito, né? Vai ter uma análise de como foi a sua vida, independente do que você fez, mas, como diz o Chico, você não fez um bom começo, faz um bom final. E a gente, né, vai plantando e vai regando e vai fazendo e vai seguindo, porque eu acho que o caminho é esse mesmo. Olha só, eu vou ler, vocês estão falando isso, aqui, ó, nesse Código Penal da Vida Futura, o item 28, esse é o Céu e Inferno, tá, gente? O item 28 desse Código Penal da Vida Futura, ele fala exatamente isso que vocês estão comentando. Olha só, a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então, aqui, nesse momento, a gente já pode ir preparando. A nossa situação lá vai ser o preparo que nós fazemos aqui. Né? Já preparando, já... Por que esse espírito? Porque ele se preparou. Porque, primeiro, que era um espírito já evoluído, mas mesmo assim ele se preparou, ele queria dar esse depoimento ao Allan Kardec. Veja bem, ele se propôs a dar um depoimento para que Kardec registrasse na codificação. Então, ele se preparou. Ele se preparou quando chegou aquele período, mais ou menos, chegou 8 horas, né? Houve todo o desligamento, que o desligamento também
quando é uma morte natural, não é feita abruptamente, ela vai sendo desligada aos poucos, né? Dizem que o último elo que é desligado é o cérebro, é a cabeça, né? Desliga como se fosse uma tomada, desliga. Aí ele tem um período que o espírito precisa recuperar, e ele veio dar o depoimento. Olha, tipo assim, sabe? É como se aquele compadre, compadre, estou aqui, vim falar, pega a caneta aí, vamos escrever, eu vim falar para você. É mais ou menos isso. Que beleza, né, Marli? Você sabe que me lembra muito a passagem do Paulo de Tarso, quando Jesus, isso eu não sei porque não me tiram da cabeça isso. Quando Jesus encontra na estrada de Damasco e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Parece que Jesus está falando assim: Saulo, por que você está me perseguindo, meu amigo? Não foi isso que nós combinamos. Nós combinamos que você ia aí voltar na terra, você ia começar a ensinar os meus ensinos, você ia entrar nos lugares hostil, junto ao gentil. Por que você está me perseguindo? É tipo assim, não foi isso que nós combinamos. Parece que Jesus estava falando isso para Paulo. Né? Logicamente que ele tem um período de recuperação, né? De aprender uma profissão, porque ele era romano, né? Enfim. Mas dá a impressão assim, que Jesus, sabe, aquele compadre fala: meu filho, para que você está fazendo isso? Está perdendo seu tempo. Nós combinamos uma coisa, você está fazendo outra. Então, eu tenho a impressão assim, que o Sanzon com Kardec, tipo assim, se eu for primeiro, eu vou vir contar para você como é que é. Você anota, porque você vai colocar no... E foi isso que ele fez. Então, ele programou uma coisa e veio cumprir aquilo que ele programou. É muito interessante isso, muito mesmo. Aliás, essas mensagens de Joana, elas são, assim... sei lá, eu acho assim que você fala, parece que fica mais fácil, sabe? A gente, quando estuda assim, parece que a coisa fica mais fácil. Não é tão complicado assim. Quem complica somos nós. Verdade, Marli. Uhum. Bom, gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Chegamos ao final. Deixa eu ver quem que está aqui para me pedir para fazer oração. Aí fala assim, todo mundo sai. Estefânia, você ficou quietinha, Estefânia. Eu não vi que você estava aí. Faz a prece para nós, pode ser? Mas eu acho que ela está até sem vídeo. Eu acho que ela está sem vídeo até. Seu vídeo está vermelhinho. Bom, gente, então vou deixar aberto aí quem quer fazer a prece. Ai, Simone, às vezes minha cachorrinha fica latindo. Simone, você está viva? Minha internet está instável. Mas você quer que faça a prece? Eu nem ouvi vocês, eu estava congelada aqui. Não sei se agora congelei mesmo, mas eu vou fazer a prece. Então, tá bom. Fazer meio curtinha, tá? Se congelar, tá, vocês já sabem. Tá bom. Então, vamos, nesse momento, agradecer tudo isso que chega até nós. São bênçãos dos céus, que Jesus direciona a cada um de nós para a nossa compreensão, para o nosso caminhar, o nosso progredir. Queremos agradecer imensamente, com os corações e emoções, para-nos sempre. Nos dê a vossa paz e a vossa luz. Que assim seja. Graças a Deus. Prontinho, assim, gente. Seja. Obrigada, Marli. Um abraço, Simone, Cida, Estefânia, Cleide. Bom final de semana para todos. Para você também. Tchau. Tchau, obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau.